Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus e Pai, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habite em nossos corações de maneira grandiosa e que faça a cada dia mais crescermos no seu conhecimento e na sua graça. Meus amados, hoje, sexta-feira, chegamos aqui ao último dia da nossa lição bíblica diária. Ontem, na quinta-feira, nós vimos as perguntas 9 e 10 da quinta-feira, né, quando o Senhor se dirige à cidade de Zoan, região ali do Egito, informando claramente que as suas autoridades haviam perdido o juízo, perdido o bom senso, perdido a capacidade de pensar com sabedoria, segundo a sabedoria de Deus. Os conselheiros haviam se tornado em tolos, né? E eles ainda tinham a petulância, né, de falar ao rei, que era um descendente dos antigos sábios, né, que os seus antepassados foram reis lá no Egito. Mas onde é que estão esses sábios agora, né? O Senhor pergunta. Desapareceu todo mundo, né? E o Senhor agora, né, estava com certeza planejando um juízo contra o Egito que eles, esses sábios, ninguém, os sábios, os deuses, os oráculos, os profetas dele, ninguém sabiam prever nada do futuro, né? Porque não tinha a sabedoria de Deus. Vimos também, na pergunta 10 de ontem, quando o Senhor repete que as autoridades de Zoan haviam perdido o juízo, né? As cidades de Mênfis estavam enganadas, envolvidas em engano, né? Os governadores da região toda do Egito estavam fazendo o povo errar o caminho, ensinando coisa errada, ensinando confusão. Um espírito de confusão havia tomado conta do povo, né? E eles pareciam como pessoas bêbadas, né? Se escorregando no próprio vômito. Era um estado de humilhação muito grande, o nível que eles escolheram estar, né? E aí o Senhor deixa bem claro que esse juízo que ele ia levar lá, ninguém ficaria de fora, ninguém poderia ajudar, todos seriam julgados, não importa se era rico ou pobre, se era importante ou uma pessoa humilde, né? O Senhor iria trazer juízo contra eles. E hoje, na pergunta 11, nos traz aqui o seguinte questionamento: o que revela o profeta Isaías a respeito dos egípcios quando o Senhor se levantar contra essa nação? Por que eles temerão Judá? Por que os egípcios temerão Judá? Houve alguma época em que os egípcios temeram Judá naquela época? Será que isso aqui não é uma linguagem espiritual? Vamos ver aqui. Isaías 19, versículos 16 e 17, diz assim: naquele dia, os egípcios parecerão mulheres, ficarão todos tremendo de medo quando o Senhor Todo-Poderoso levantar a mão para castigá-los. Eles terão medo da terra de Judá, e todas as vezes que ouvirem falar dessa terra, eles ficarão apavorados, pensando naquilo que o Senhor Todo-Poderoso já planejou fazer contra eles. Vejam só que nós não encontramos na história, nas Escrituras Sagradas, um detalhamento disto. Porque depois que o povo, os judeus, retornaram do cativeiro babilônico para reconstruir os muros de Jerusalém e se tornar uma nação ali novamente, nunca mais o povo de Judá conseguiu restabelecer aquela glória que eles tinham, por exemplo, no tempo de Davi, no tempo de Salomão, né? Ou nos tempos de Israel, né? Sob a liderança de grandes juízes. Não, né? Nunca mais. Então, quando foi que o Egito ficou se tremendo de medo por ouvir falar de Judá? Né? Por que eles pareceriam com mulheres, ficariam tremendo? Né? Isso não teria uma linguagem espiritual muito profunda, referindo-se ao tempo do fim, com o verdadeiro judeu? Aqui, a palavra Judá aqui se refere ao remanescente.
Não nos esqueçamos que a palavra Judá aqui está intrinsecamente ligada ao remanescente. Esse Judá aqui é só o restinho que voltou de Babilônia. É o último remanescente do tempo do fim, agora, né, que o Senhor está para levantar o último remanescente. A igreja em apostasia, ele vai lá, peneira e tira o último remanescente. Por que que os egípcios, que simbolizam aqui, tipificam o mundo, parecerão mulheres? Porque ele está falando literalmente as igrejas. Quem é que é mulher na profecia? Igrejas. Né? Ficarão com medo. Por que ficarão com medo? O último remanescente está lá descrito no Apocalipse. Está lá no capítulo 14 do Apocalipse. Né? Esse remanescente, que é chamado de 144 mil, que é selado com o Espírito Santo de Deus, né? Com poder, cujas suas bocas não há engano, não se contaminaram com mulheres, com igrejas, com doutrinas falsas, com instituições religiosas caídas, não é? Segundo o próprio Isaías aqui, no capítulo 4, nós já vimos, no tempo do fim, naquele dia, todas as mulheres, 7 mulheres, não queriam nada com Cristo noivo, né? Vestia a sua própria justiça, né? Comia da sua própria doutrina, ensinava o povo errado, né? E aqui está, ó, o remanescente, simbolizado aqui por Judá, no tempo do fim, não falando de judeus literais, né? Mas falando dos filhos de Israel no sentido espiritual, né? Os mundanos, simbolizados aqui pelo Egito, tremendo de medo como mulheres, como igrejas, por quê? Eles estão com medo do que os judeus aqui, o Judá, vai falar dos juízos de Deus contra ele. É exatamente isso que acontece no capítulo 14 de Apocalipse. Esses 144 mil levam 3 mensagens, né, vinda dos céus para o mundo todo, toda nação, tribo, língua e povo. O que é que eles dizem? Se vocês, na terceira mensagem angelical está lá, se vocês adorarem a besta, né? Se vocês receberem a marca dela, vocês vão provar do cálice de Deus, da ira de Deus, sem mistura. Essa é a previsão que eles falam. E essas igrejas morrerão de medo destas palavras que serão ditas pelo último remanescente, pelo mais poderoso de todos os remanescentes, para onde, em última instância, esta palavra profética aponta. Né? Então, eles ficarão morrendo de medo, apavorados, né? Pensando naquilo que o Senhor Todo-Poderoso já planejou contra ele. O qual planejamento? 7 pragas, que será anunciada, as últimas palavras, a última profecia contra o mundo que será dado por esses profetas, por esses servos do Senhor, né, selados e batizados com o Santo Espírito de Deus. Continuando, meus amados, vamos aqui para a pergunta 12, que diz assim: o que acontecerá no Egito quando esse dia chegar? O que significa 5 cidades falarem hebraico? Há algum significado especial na chamada Cidade do Sol? Vamos ver. Isaías 19:8 fala assim: naquele dia haverá no Egito, que dia? No dia em que eles ficaram morrendo de medo de Judá, como mulheres com medo, né, apavorados com as previsões que Judá está fazendo dele. Naquele dia haverá no Egito 5 cidades em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Senhor Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada de Cidade do Sol. Veja que, nesse contexto, né, nós poderíamos aplicar em 2 sentidos, né? Embora o sentido aqui seja no sentido positivo. Se alguém quisesse aplicar esse texto no sentido negativo, aí você diria, não, mas aqui o Sol é o deus pagão, né? O Solis Invictus, que era a divindade suprema dos romanos, né? No início da Idade Média, nos séculos que imediatamente seguiram ali a Igreja Apostólica, século II, III e tal.
né? Soles invictus, que já vinha já desde Babilônia, né? O Deus Sol, né? Simbolizado ali o Deus Sol era o Deus muito poderoso em várias nações, né? Egito, Babilônia, né? A Grécia, né? Simbolizada aí por várias culturas, o Deus Sol, né? E Roma tinha isso aí. Então, mas aqui não está falando nesse sentido. Aqui está falando da cidade do Sol, né? E no sentido de que seria uma das 5 cidades do Egito, 5 cidades falariam hebraico, 5 cidades seriam conheceriam a palavra de Deus no sentido escrito, da letra morta, mas uma dessas cidades seria iluminada. Nesse contexto aqui, a cidade do Sol, o que me parece, o espírito da mensagem está me transmitindo isso, que pode estar se referindo claramente a uma cidade do Egito, que de lá sairia esse tal remanescente, né? Ao ouvir as últimas palavras, né, do remanescente, dos outros remanescentes, né? Ouviria essa última palavra, como a Bíblia também chama, né? Cristo de o sol da justiça. Do Senhor vem o sol da justiça. O sol que ilumina, é uma grande tipologia de luz, né? A luz da palavra de Deus que ilumina. Por isso que ele fala no contexto anterior aqui, falar hebraico. Falar hebraico, obviamente, ele está mostrando claramente aqui que teriam acesso às escrituras originais que foram escritas em hebraico, né? Na sua maioria, escritas em hebraico. Então, falar hebraico significa, nesse contexto aqui, uma linguagem tipológica, dizendo que eles conheceriam as escrituras. Essas 5 cidades, mas apenas uma das 5, né? Seria iluminada pelo sol. Ou seja, não basta conhecer apenas a palavra de Deus, ter o conhecimento da letra morta, né? Mas é necessário ter a luz pela inspiração do Santo Espírito de Deus, o conhecimento, o entendimento desta palavra, porque a palavra de Deus, ela está repleta, né, de metáforas, de símbolos, de analogias, né, de figuras de linguagem, muito rica nesse contexto. Por isso que Paulo vai dizer que as coisas espirituais, olha, a palavra de Deus, Deus é espírito. A palavra de um Deus espiritual, ela seria o quê? Seria uma letra morta, né? Quando a Bíblia diz que a palavra dele é espírito e vida, claro que seria uma palavra vívida, né? Então, para entendimento, não basta você ser um teólogo, não basta você ser um homem culto que tem a Bíblia toda decorada na cabeça. Caifás tinha a Bíblia toda decorada na cabeça, era o sumo sacerdote, tinha o livro da lei. Ele não fazia outra coisa a não ser estudar desde menino a lei, como levita que era. Mas e aí? Só conhecia a letra morta, não tinha o Espírito, não reconheceu o Messias em Jesus Cristo, o Filho de Deus enviado, e aí, olha o que deu, né? Ao ponto de pedir a morte de Cristo a Roma. Então, da mesma forma, é em todas as épocas. Não basta nós termos um conhecimento, decorar texto bíblico, decorar verso bíblico e interpretar como os seres humanos, todos os homens fazem, carnais, né? Sempre pregar a Bíblia e tentar interpretar para esta vida temporal, sempre para usar a Bíblia para tentar trazer um sentido limitado às coisas físicas, né? Pensando na própria barriga, no próprio bem-estar, nesta vida temporária de coisas, de adquirir coisas, de comprar coisas, de ter coisas, coisas que os olhos possam ver, que a mão possa tocar, né? Então, isso é muito pobre, isso é pobre demais, né? Então, enquanto nós não entendermos isso, a gente vai continuar nesta cegueira. E aí, seremos como essas outras 4 cidades do Egito, que, embora falando hebraico, embora tendo uma Bíblia debaixo do braço, não está sendo iluminada pelo verdadeiro conhecimento espiritual de Deus. É apenas mais um crente que tem a Bíblia, anda com a Bíblia debaixo do braço, mas não entende, e quando abre a boca para interpretar as Escrituras, não interpreta corretamente. E aí não adianta aquela conversa moderna, né?
né? Aquela conversa da vala comum. Ah, é porque cada um interpreta a Bíblia como quer, como quem queira dizer. Ah, cada um tem a sua verdade. Não tem isso não, meu irmão. A verdade só é uma. Se cada um está interpretando como quer, e tem 10 pessoas interpretando como quer, né? Pode ser que 9 estão interpretando errado. Se tiver um que está interpretando certo, então os outros 9 estão tudo errado. Se tem 10 interpretações diferentes e um está interpretando conforme a Bíblia, os outros 9 estão errados. Não existe 10 verdades, não. Verdade relativa só existe na ideologia moderna que os homens inventaram. Não existe verdade relativa. Verdade absoluta. É uma só, não tem duas, né? Conforme a própria Escritura ensinou. Nós precisamos orar ao Senhor para que nestes dias sejamos iluminados por Cristo, pelo seu Espírito, a quem a Bíblia chama de o sol da justiça.